Cuidar de crianças e adolescentes atípicos é muito desafiador. Então, não se sinta mal quando você se sentir perdido ou não souber o que fazer. Estamos todos perdidos e todos nós, às vezes, não sabemos o que fazer. Meu nome é Suelen, sou mãe do Brian. Meu nome é Rayane, sou mãe da Mariana. Eu sou a mãe do Paulo. Dá pra começar de novo. Não, o Antônio agora. Dá pra começar de novo. Não, o Antônio agora. Dá pra começar de novo. Ela tem 6 anos e até agora eu venho aprendendo tudo sobre ela. E ele era muito esperado. Então eu amei ele desde o momento que eu sabia que ele ia vir. E em determinado momento na gravidez eu falei assim: independente de como você vier, eu vou te amar. Muito. Mas a gente fala isso porque a gente ama aquele ser que tem informação. Só que na hora que a gente vai viver isso, na hora, a pele é diferente. Eu sou mãe de primeira viagem, né? Só tenho uma filha única. É uma experiência, né? Nova. Uma certa confusão na mente da gente, né? Como mãe que não conhece certos tipos de coisa ainda na vida, ou não é tão falado também na sociedade, você não sabe muito sobre o assunto. Então a gente vai pegando assim. E eu só sei que não é fácil, você criar filhos não é fácil, não é uma coisa fácil. Ninguém me falou que era difícil. Trabalhar com famílias atípicas é também sobre defender o direito da criança ser criança e do adolescente ser adolescente, porque muitas vezes tem cobranças desleais e excessivas que diminuem essa experiência sobre ser criança e o ser adolescente. É saber que é preciso paciência e insistência nesse processo desse trabalho e ter a sensibilidade, o olhar, que na maioria das vezes as pequenas evoluções vão ser grandes conquistas. E de uma maneira conseguir passar para esses familiares essas conquistas, essas evoluções que cada paciente, cada usuário vai tendo no seu dia a dia. A mão vocês podem pintar bem colorido. Ó, bem colorido, tá vendo? Cadê o amarelo, o vermelho? Pinta só a parte de dentro. Ser mãe de uma criança atípica não é fácil, é muito difícil. Cuidar do Treus é meio complicadinho, porque tem dia que ele tá muito tranquilo. Qualquer coisinha que fala tá bom, é isso, ele aceita. Tem dia que qualquer coisinha ele fica bravo. Bem difícil, bem difícil. Ele não fala, ele agora começou a se bater. Se ele fica muito nervoso, ele se bate. Ele não para quieto, ele vai, se briga com ele começa a jogar as coisas, começa a bater, aí fica bravo, quer se jogar do murinho da janela lá que tem em casa, pra escada. Bateu na professora, bateu nos alunos. Até eu levei uns murros no braço, né? Porque ele surtou e a gente ficou perdido. Segunda-feira ele voltou para a aula e terça surtou de novo na escola. Ele não quer ir mais para a escola, não sei o que houve na escola, que em casa ele não surta dificilmente. Ser mãe de uma criança atípica é muito complicado, mas a gente pode ir relevando a vida e encaixando vários pontinhos para a gente encaixar as crianças e nós. A chegada deles é sempre de uma forma muito difícil, principalmente para as famílias, né? É muito difícil porque as famílias elas vêm muito fragilizadas para cá, né? Eu digo que a justiça é justa, mas com o autista ela é injusta. Não é fácil lidar muitas vezes com as crises, mas a gente tenta ajudar no máximo que a gente pode. Eles falavam que era manhice de uma criança. Ele brincava, ele sorria e logo no início ele não falava. Ele falou mamãe nas primeiras vezes, com poucos meses, ele tinha 1 ano, ainda tinha uns 8, 10 meses, mamãe, papai, e depois ele parou. E a gente falava assim, que ele vai falar primeiro, e ele não falou. E a gente ficava, que hora que ele vai falar? Igual a professora falou na escola, ele quando eu ficava agitado, ele não parava, ele ia lá, conversava com os meninos e tudo, e só ficava levantando do lugar, mexia com as outras crianças, não deixava os meninos acompanhar as aulas. E nem ele acompanhava as aulas. Por que eu não prestei atenção nisso?
começou a poxa vida, isso tá errado, por que eu não prestei atenção no meu filho? É como se eu não olhasse pro meu filho estando com ele o tempo todo ali. E aí eu comecei a ter uma certa dor, uma culpa. Descobrir o autismo para mim foi um objetivo, algo muito grande, né? Onde o qual eu pensei que eu não ia conseguir passar por esse obstáculo. Porém, eu não sabia como fazer, foi momentos muito difíceis. Mas chegando até aqui ao CAPS, tive um apoio, né? O meu filho foi bem acolhido, fui bem acolhida, né? Hoje eu superei uma fase já com meu filho de 13 anos. O meu neto, ele é não verbal, mas eu tenho fé que é por enquanto, porque ele não comia nada, ele chegou comigo com pão e leite, mais nada. Eu tenho fé de que ele vai falar, porque eu sonho e sempre sonhei que ser chamada de vovó, né? Então, potencializar essa família para ela compreender que a criança vai além do diagnóstico, ver suas potencialidades, né, a importância de tirar da bolha de proteção, de estimular, né, trabalhar suas expectativas em cima dela. Dessa forma, né, potencializando cada conquista. E dessa forma também conseguindo confiar no processo de trabalho, que nem sempre no tempo que eles esperam, né? Mas é o tempo de cada criança. É uma criança que a gente vai ter pro resto da vida, né? A luta não é uma coisa que ela começa agora e amanhã ou depois eu vou ver uma melhora que vai parar. É uma luta constante, é terapia constante, ele entra em altos e baixos. E essas mães, muitas vezes, elas não sabem nem para onde elas correrem. Elas têm um diagnóstico que é jogado uma bomba no colo dessas mães, que em vez delas cuidarem das crianças, elas têm que se cuidar. Essas mães, elas estão adoecendo. Seus filhos também precisam e muitas delas não trabalham mais porque não tem como trabalhar. Muitas delas acabam ficando em estado de vulnerabilidade, né? Então, segunda-feira eu já não pude trabalhar porque ele tinha médico. Na quarta-feira a escola já me manda que eu tenho que levar ele no oftalmologista lá no Taboão. Se na quinta-feira eu já vou faltar de novo porque eu não falto nas terapias. Final de semana eu não tenho nem o que comprar para comer mais ele no final de semana. Então, tem hora que você senta, chora e fala, não sei o que eu vou fazer. Oi, e seu filho já fala? Quantos anos ele tem? Ah, meu filho vai fazer 2 anos, ele ainda não fala. E a gente compara os nossos filhos com os filhos dos outros. A gente compara, não tem como, com descontrole de raiva, ele pegou e quebrou a televisão. Eu fiquei com uma fúria tão grande. E eu coloquei ele de castigo e eu briguei com ele, e aí a ficha caiu, não é por conta do autismo, mas é por conta das reações que a gente tem, das frustrações que a gente tem. Ele ficou frustrado e ele quebrou uma coisa que ele queria muito. Eu fiquei frustrada porque ele quebrou e eu não queria que ele quebrasse. Na mesma hora, uma hora depois, eu deixei ele chorar, eu esperei ele se acalmar. Ele ficou com uma coisa mais dolorida, eu briguei com ele e ele ficou com medo de mim. Meu filho fica com medo de mim, é a pior coisa do mundo. Então, eu queria só que as pessoas entendessem que a gente aprende com eles. E não tem amor maior quando eu chego assim e ele dá aquele sorriso. E a gente não conseguia abraçar ele. Hoje eu abraço, ele faz carinho no irmão. Hoje ele come jiló. Ele comeu jiló hoje na hora do almoço. Então, para mim está sendo gratificante e eu ainda brinco, você vai comer uma feijoada. Que é uma sociedade que é muito preconceituosa com tudo que é diferente, na verdade. Então, uma criança, muitos comportamentos estranhos na rua, todo mundo olha. A primeira dificuldade é o preconceito, né, da sociedade. A sociedade, que também é um pouco complicada, mas dá um jeitinho, vai. O olhar da sociedade é um olhar de desprezo. E é difícil, a sociedade muitas vezes tem preconceito sim com pessoas autistas. E é muito difícil a aceitação dele na escola, com os colegas, com os professores, né? Eles não têm, eu acho que a qualificação
para poder lidar com crianças atípicas. Mas tem gente que já olha de banda quando vê com cordãozinho, como quem diz, olha, a mãe, muitas das vezes eles são mal criados, aí a pessoa já pensa que a pessoa a mãe não deu educação, mas não é educação. A mesma coisa nos ônibus. Os ônibus, às vezes chega um senhor de idade ou uma senhora, vê uma criança, que ele é uma criança, ele é um adolescente, sentado num banco preferencial, aí o que a pessoa fala? Levanta, levanta. Não é levantar, primeiro tem que ver o que ele tem. Aí Ele surtou no ônibus, ele gritava, todo mundo estava olhando, todo mundo julgando, sabe, pelo olhar das pessoas, né? Então eles são muito assim, vamos dizer assim, discriminados, né? Muitas pessoas acham que por eles serem assim, não tem o mesmo direito que a gente tem de conviver com as pessoas normais, né? Eu não tenho nenhum da minha família, e sim de amigos. Eu fui criado lá de uma casa que tinha uma moça que tinha problema psicológico e ela era presa dentro de um quartinho, entendeu? A comida dela era passada pela janela, o prato de comida para ela, porque ela tinha problema. De vez em quando ela fugia, a família procurava, trancava de novo. Não tinha um convívio, não levavam num médico. É louco, ia ficar internado. Então até hoje eu tenho irmãos meus que falam, é safadeza. A gente como mãe encontra algumas dificuldades, alguns preconceitos, principalmente dentro da nossa própria família, né? Porque muitas pessoas não entendem, às vezes, alguns tipos de comportamento, alguns familiares pensam que é ser mal criado e não é isso, né? Ser mãe de uma criança típica, responsável por tudo que ela precisa, é uma certeza de julgamento 24 horas, o tempo todo, e uma incerteza sobre o futuro. A gente sente muita dificuldade, muito preconceito, né? Da própria família com a criança. Eu não vou mais para quase lugar nenhum, porque você chega, as pessoas falam, nossa, como ele tá gordo, mas a culpa é sua. A culpa é sua. E aí você não sente mais vontade de ir, porque você se sente mal. Então fica muito difícil, a gente sofre, na verdade, em qualquer lugar, na escola, na farmácia, no mercado, onde você vai, você olha, que criança mal educada, a mãe não dá educação, mas não é bem assim que funciona. Para mim, como mãe atípica, é muito difícil ver esse olhar das pessoas indiferente a olhar para meu filho. Dentro do ônibus, dentro de uma escola, dentro de um hospital. Tentar também consolar nossos filhos, porque eles sentem. Eu fui convidada no aniversário que ele entrou correndo. Uma das convidadas virou para mim e falou assim, mãe, você já tem que entrar segurando ele. Ele pode atacar as outras crianças. Eu falei, calma, não é assim não. Eu não me senti à vontade, eu catei ele e falei, vamos para casa. Não é fácil ser excluída, né, dos lugares, das festas. Ele, graças a Deus, não percebe por ser uma criança. Mas nós, como mãe e adulta, a gente consegue perceber quando a gente está sendo bem-vindo no lugar ou não, ou quando alguém está discriminando o seu filho. E a gente percebe o sofrimento deles. Inclusive, isso é complicado para a gente também, porque a gente é empático a isso. Então, a gente sofre também. Então, eu acredito que é isso. Mas também é bastante gratificante. Eu falei para ela, não é seu filho, é o meu. Eu, como mãe, eu não vou aceitar isso. Se você não se adaptar com uma criança autista, você vai se adaptar a quem? Eu, como mãe atípica, me adapto com qualquer pessoa. Eu não pedi para ter um filho autista. Ele veio para me aprender cada dia mais. Como eu não aprendi, não sabia como lidar. E eu estou aprendendo. Vocês estão me ensinando a como se lidar com isso. Desde os 2 anos o Diego foi diagnosticado e daqui para frente foram várias lutas, né? E também cheio de vitórias também, né? Porque quando a gente é mãe de criança atípicas, né? Que é mãe atípica, a gente ganha, né? Porque eles cobram muito da gente, né? Mas ao mesmo tempo eles dão amor, carinho, afeto, né? Então eu acho assim que é muito difícil. Ao mesmo tempo é uma coisa muito boa, porque eu falo assim que lá em casa o que demonstra mais amor é o Cauê. Ele acorda beijando e abraçando, e dorme beijando e abraçando. E é isso que eu acho que nos fortalece, né, a cada dia, né, para lutar, para ir atrás, para batalhar. Então a gente vai aprendendo cada dia com eles, como lidar com eles também, todos os dias.
Então, não vejo dificuldade alguma, pelo contrário. É uma criança que eu consigo conversar mais com ele do que com qualquer outro, até com os mais velhos. Então, assim, no meu ponto de vista, eu sendo mãe, é isso que eu sinto. Ele presta mais atenção na gente do que qualquer outra pessoa. Então, não tenho o que dizer. São crianças, como a colega falou, que a gente vai ter para a vida inteira esse carinho. Eu considero esse trabalho aqui, principalmente dentro de um CAPCJ, algo muito especial. Acho que são poucos os trabalhos que permitem que a gente conheça tantas histórias de tantas pessoas, né? Então, assim, eu costumo dizer que não tem um dia que eu saia daqui do CAPS da mesma forma que eu entrei. Eu nunca tive experiência com autista na minha vida. Eu tenho experiência na igreja, convivendo assim, pouco tempo com a criança na igreja. E hoje, graças a Deus, o Miguel passou a namorar na minha casa já há 2 anos. Assim, mesmo tempo que para mim é maravilhoso conviver com ele, é um desafio muito grande, né? Tem que ter muita paciência, muita sabedoria para poder lidar com ele 24 horas por dia. Do jeito que eu sei, né? Eu sei que talvez o meu jeito não seja perfeito, mas eu tô aqui para aprender junto com ele. Eu venho para cá no CAPS, como que fala? Eu aprendo com as reuniões, com as mães falando da vida dela, com as crianças. Então, para mim, está sendo muito bom mesmo. Nós participamos da reunião de família. E é muito terapêutico, é muito bom, porque eu tenho aprendido muito com outras mães, com pais, relatos de tudo que é vivenciado de uma criança típica. Ou que nem, meu filho não gosta desse momento. Aí você escuta, mas é normal, é a fase. Se fosse normal, não era o maior estresse da minha vida. E se eles não estão bem, a casa inteira não fica bem. Eu até falo, quando meu filho não tem reclamação da escola que a gente vê em casa, é uma paz. Quando você pega ele na diretoria, já vem no caminho a noite inteira, não tem paz, ninguém tem paz. No trabalho da gente, a gente vê muitos pais, às vezes, cansados, exaustos desse cuidado, né? De não ser um cuidado fácil. Colher esse cuidado, às vezes, me parece mais importante do que o atendimento da criança e do adolescente. Quem vai sustentar, de fato, o cuidado são esses pais, né? Que chegam, às vezes, muito angustiados, sem saber o que fazer. Mesmo eu, quando eu comecei a trabalhar num grupo com crianças atípicas, eu também não sabia o que fazer. Não sabia se o meu trabalho estava fazendo algum efeito para crianças que não olhavam para o meu rosto, não interagiam comigo, né? Foi de pequenos detalhes, de pequenos contatos que iam sendo construídos esse processo terapêutico. Imagino que para um pai, né, ficar todo dia, fazer vários processos de educação, de cuidado, é muito desgastante. Então, acho que equipamentos como os CAPs infantos juvenis tem que prestar muita atenção nesse cansaço dos pais, no desgaste que eles têm, conseguir ser acolhedor com esse pai, que às vezes ele recebe um monte de orientação do que deve ser feito, do que não deve ser feito, mas às vezes ele já não está aguentando muito esse cuidado, né? Como é que a gente proporciona um lugar cuidadoso para esses pais? Como mãe, eu tenho expectativas que são frustradas todos os dias. E como mãe, eu tenho sonhos. Cada dia crescem todos os dias. A dificuldade que você encontra, né, para poder procurar uma orientação, uma ajuda, tá? Eu aqui dentro do CAPS, para nós foi assim, veio de uma maneira muito boa, numa hora muito boa, onde ele já passava muitos anos no tratamento, mas sem ter uma orientação direito, sem ter um acompanhamento, no dia a dia mesmo, uma coisa real, né? Não só teórico, né? Real. Onde nós encontramos aqui um apoio para a família, porque isso acho que é fundamental. Sabe, a gente precisa desse apoio, a gente precisa de orientação, a gente precisa de conhecimento, de trocar experiências com outras famílias. De repente a gente consegue passar algo que a gente já conseguiu positivo, como também a gente absorve e passa a aplicar isso também. E com resultados, muitos resultados para a criança. E quem for ser mãe de crianças atípicas, lutar pelo seu filho, pelos objetivos dele, que lutando que se vence, né? Mas
na hora que a gente tá ali junto, é muito gratificante, porque a gente acaba aprendendo com eles. Mas eu peço para Deus todas as noites que eu consiga passar esse obstáculo e ser uma avó e uma mãe, né, que eles merecem. Esse mês é um mês de conscientização do autismo. É legal as pessoas entenderem que a gente precisa de ajuda, a gente precisa ser acolhidas, a gente precisa ser amadas, respeitadas, ouvidas. Tem vezes que choramos, ficamos felizes, mas nada é fácil. Você que é mãezinha, né, tá passando por esse problema e não sabe como lidar, procura ajuda. Aquilo que eu não consigo fazer, eu procuro orientação, né? E eles têm me ajudado muito. Eu agradeço a Deus por esse trabalho. Esse trabalho é muito importante. Todos eles que estão aqui são maravilhosos, eu tenho só a agradecer a eles. E a gente vai aprendendo a lidar e tendo empatia pelo outro. A gente passa a julgar menos as mães que têm filhos assim, a família. Precisa de ter mais espaços que possam estar cuidando tanto das crianças atípicas quanto de mães. E aqui no CAPS eu encontrei esse amparo que eu precisava para cuidar da minha filha e cuidar de mim também. Alguém que talvez possa ter um filho, né, nessa situação, eu conheço alguém que tenha, que saiba que são pessoas que merecem estar no meio da sociedade. Precisa os pais fazer uma voz para poder a gente socializar essas crianças para mostrar um futuro melhor para eles. Enfim, eu incentivo a todas as mães que têm criança autista, que precisa de tratamento, que vem ao CAPS, enfim. Aqui, para mim, foi um lugar que, fazer que nem eu dizia, eu renasci de novo, viu? Então a gente tem que divulgar isso, gente, ó, precisa de um tratamento? Tem tal lugar, procure informação, vê se o seu filho precisa de um tratamento. Aí é que tá. A gente tem tido muito acolhimento aqui no CAPS, mas assim, o que a gente vê é que a instituição aqui, ela faz o que pode. Mas o SUS, ele tem nos deixado muito de lado essa questão dessas crianças atípicas. E eu venho aqui gravar esse vídeo pedindo pedido, né, para as pessoas que tenham o poder, tenham a oportunidade de chegar mais próximo da criança e pode estar ajudando também, né, dando esse suporte ou treinando esses profissionais para que as coisas sigam com mais facilidade, né, para todos. Nesse sentido aí, as autoridades que estiver assistindo esse vídeo, agradeço. E encontrei, né, aqui no CAPS, né, me abraçaram a minha causa. Então, fiquei muito satisfeita. E a gente estamos juntos nessa, não estamos sozinhos. Obrigado.